UBN Cast, onde o legado da Nintendo ganha vida. Aventuras, histórias e magia em cada episódio. Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do UBN Cast. E eu tenho um convidado especial aqui, né? Além de mim aqui, Brian, está aqui do meu lado o Nerd Profeta também, que tem um canal, né? Se apresenta aí rapidamente, ô Nerd Profeta, aí pra gente dar início ao podcast. E aí galera, aqui é o Vitor do canal Nerd Profeta, né? E a gente é muito feliz por estar sendo convidado aqui, né, no podcast, esse primeiro, né, o UBN Cast, né? Vamos falar aí sobre um videogame aí da Nintendo, né, que teve uma grande revolução aí no mercado dos games, literalmente, né? Então, vamos falar dele aí e vai ser um grande prazer falar dele, né? Eu tive dois dele, né? Hoje eu só tô com um atualmente, mas é um console aí que marcou aí o meu retorno dos games, né, praticamente. Boa. É isso aí, gente. O Nintendo Wii, sem dúvidas, é um console que marcou a geração e conseguiu, né, ali em frente ao PlayStation 3 e Xbox 360, por mais que ele tivesse as limitações dele, se colocar no topo, né? Assim como aconteceu com o Nintendo Switch, por exemplo, né, atualmente, né, que temos ali consoles com, digamos, mais poderio, mas o Switch tá ali no topo também, tanto em vendas de console quanto em jogos, né? O sucesso dele é muito grande. Isso é uma similaridade muito interessante entre os dois. E até por isso que eu quis fazer também meio que o tema do Wii. Eu sei que agora todo mundo fala de Switch 2, mas futuramente a gente pode ter um podcast aí comentando aí sobre a nossa expectativa do Switch 2 e tal. Enfim, por enquanto vamos começar com o Wii aí, que é um console que eu queria muito fazer um podcast a falar sobre ele. Porque tecnicamente ele foi o console que me fez voltar a consumir Nintendo, porque infelizmente na era do GameCube eu não tive muita, assim, não tive condições, né, de estar consumindo na época. E galera, assim, resumidamente o Wii, ele é um console que foi lançado em 2006, né, na 7ª geração da Nintendo. Um dos destaques foi justamente o Wiimote, que era um controle totalmente diferencial, né, um controle que parece um controle remoto, e você plugava um acessório, né, que é o Nunchuck. E esse controle, o Nerd Profeta, eu não sei você, cara, mas no início eu achava que eu não ia curtir muito a proposta, mas conforme eu fui jogando, eu fui me adaptando e eu gostei bastante. Hoje em dia eu já acho o emote um controle bem confortável, bem legal. Eu lembro até que conversava com meu primo, ele falava que o que desanimava nele no Wii era o controle, né, que ele preferia o convencional. E você, como é que foi essa experiência aí? Conta aí pra gente aí, cara, o que você achou dessa mudança de controle aí tão drástica, né, da Nintendo. Na minha experiência ali de gamer, né, foi um pouco parecido com você também, né, eu tive ali o Super Nintendo, né, aí depois na outra geração eu tive o PS1, né, eu não fui no 64 por motivo de grana mesmo, né, era mais caro e o PS1 era mais barato por conta do disco, né, e da facilidade, pelo menos aqui no Brasil, né, por conta de pirataria, né, o jogo pirata era mais caro, né, a gente sabe disso, sim. Né? O jogo original é. Vendia jogo mais barato, né? não era. Com certeza. Então foi praticamente isso, né? Eu fui pro PS1, depois o PS2 ali também, questão de ter mais facilidade de dinheiro. Eu não tinha ainda uma renda própria, né? Eu era naquela época de pré-adolescente, praticamente, né? Adolescente. E depois dessa época eu fiquei um tempo também sem games. Ali fiquei o quê? Uns 5, 6 anos, eu lembro mais ou menos, que é 2008 ali. 2009 até 2014. Fiquei fora dos games ali, né? Fiquei bem longe, né? Então... E quando eu voltei, né? Dos games aí foi com o Wii, né? Fui com o Wii, né? E eu nem... Na verdade, eu nem tive a intenção de comprar ele, mas aí surgiu uma oportunidade, né? Eu iria trocar uma câmera minha, né? Aí eu coloquei até num... Não sei se era bom negócio, hoje virou o OLX, né? Eu coloquei um anúncio, tô aqui, ó, vender ou fazer um negócio aí, trocar alguma coisa, deixei em aberto. Aí teve um cara que eu falei, aqui, ó, tem um Wii aqui. Aí eu pensei assim, pô, tanto tempo que eu não jogo, né, cara? Então, tá, beleza, vamos fechar então. Eu fechei e nisso que eu já tava negociando com o cara, né, eu dei uma pesquisada por alto, né, e eu já tinha, eu já sabia mais ou menos da questão do Wii Remote e tal, então, assim, eu nunca tive aquele impacto negativo, não. Pra mim foi de boa, né? Foi diferente, né? Claro, mas foi de boa, né? Então, aí naquela época eu tive meu primeiro Wii, né? E foi bacana, eu gostei da experiência.
né? Não teve nada negativo até então, não. Boa. Eu praticamente também, assim, eu achei só diferente mesmo. Eu olhei assim e falei, cara, isso aqui parece tão diferente, né? Até quando você jogava o Donkey Kong ali, que você pode jogar nele deitado assim, é confortável de jogar, cara. Muitas pessoas pensam que não é, mas quando tem a experiência, percebe que ele é muito confortável. E eu tive o meu, cara, no final de vida dele, na verdade, né? Porque já tinha o Wii U no mercado, só que o Wii U tava muito caro. Aí eu lembro que eu ganhei, né? Meio que ganhei de aniversário ali e tal, que eu tive... E é irônico, porque na época eu tinha ganhado ali um PS3, né? E o PS3 tinha dado problema. Aí eu falei, cara, faz tempo que eu não tô na Nintendo. Não era nem por questão de eu não gostar, mas é porque eu tive o Nintendo 64 e o GameCube você não achava pra vender assim, tipo, não era igual tipo o PlayStation, como você falou. O PlayStation se tornou popular, era mais fácil encontrar pra vender. Eu mesmo gostaria de ter tido um GameCube, infelizmente nunca tive, mas aí quando eu tive a experiência com o Wii, cara, aqui a Nintendo falou, olha, veja como eu ainda faço muita coisa de qualidade. Enfim, me fez falar, caraca, por que eu fiquei tão tempo longe? Mas é porque realmente eu não tive condição de continuar. Mas hoje em dia, pra mim, cara, preso do coração aí. O Wii ajudou ali a me trazer de volta ali pra dentro da Nintendo, né? Tive essa experiência. Falando um pouco aqui, trazendo dados aqui pra dentro do podcast, né? Que a gente começou falando sobre data de lançamento. Pra quem não sabe, o Wii vendeu 101 milhões de unidades, né? E entre os jogos mais vendidos foi o Wii Sport, com 82,9 milhões de unidades, seguido por Mario Kart Wii, Wii Sports Resort e New Super Mario Bros. Wii. Além disso, o título Wii Sports Wii Play tiveram números impressionantes porque eram vendidos junto com o console, né? Ou seja, vinha com bundle, né? Ele também teve o Super Mario Galaxy e o Legend of Zelda Twilight Princess. A gente vai dar uma pincelada em cada jogo, mas eu queria começar com o Wii Sports, cara, o Wii Resort, que até hoje eu me divirto muito com esses minigames, né? Não sei se o Vitor também tem essa experiência aí, que eu acho muito legal, cara. Principalmente o boliche. Eu me divertia bastante jogar. E a forma como o Wii, ele é preciso, né, na movimentação ali e tal. Como foi essa experiência, cara? Conta um pouco aí pra gente, que depois eu passo a minha aqui. Naquela época, o primeiro Wii, né, eu lembro que ele já veio, né, no modo Jack Sparrow, né, porque acho que até hoje você achar um Wii, né, bloqueado, mesmo original, é mais difícil, né? Muito não mais, até o meu também. PS2, que acho que ali é raríssimo, né? Ali Sim, é raríssimo, com certeza. Né? Mas o meu, o que eu tenho hoje, ele é bloqueado, né? Eu até comprei de um amigo até que faz lives aqui, né, também no YouTube e tal. Mas enfim, naquela época ele não veio, né? Ele veio desbloqueado. E os jogos que vieram nele, né? Se eu não me engano, foi esse Wii, eu acho que foi o Wii Sports, se eu não me engano, né? E eu joguei um pouco dele também, né? Mas aí eu joguei outros jogos também pra voltar, reacostumar a rotina gamer de novo. Eu lembro que naquela época eu joguei Donkey Country, né? Returns, né? Os dois Zeldas naquela época, eu zerei naquela época ali, né? E foi uma época boa ali, né? Se familiarizando com o Wii. Mas, logo em seguida, acho que passou um ano depois, eu já corri atrás pra pegar o Wii U, né? Que isso é papo pra outra conversa, né? Mas eu consegui jogar bastante coisa daquela época, né? E depois que eu tive o Wii de novo, né? Meu segundo Wii foi em 2018, 2019, não lembro. Enfim. Aí eu consegui jogar alguma coisa que eu tinha deixado pra trás ainda, né? Rejoguei também alguma coisa e tal. Foi uma experiência muito boa com os jogos, né? Com os jogos ali que marcaram também, né? Igual o próprio Twilight Princess, né? E os dois Zeldas ali, Skyward Sword ali, que é um Zelda que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu tenho a versão dele em HD agora no Switch também e tal. E é isso. Os jogos que eu tenho hoje no Wii, né? Depois eu pego aqui, pra você dar uma olhada. Acredito que também você deve ter uma listinha aí também. Aí a gente pega pra mostrar aí no cast. Pô, beleza. Cara, é engraçado, você falou do Wii U, né? Eu sei que não é um assunto do podcast, mas só comentando aqui por alto, é interessante porque quando eu peguei o Wii, ele já existiu o Wii U, só que eu não pude estar pegando o Wii U. Aí eu acabei indo de Wii. E quando finalmente eu pude comprar o Wii U, que é quando eu tava trabalhando, já tinha o Switch. E eu vi que
a maioria dos jogos ali do Wii U tava indo pro Switch. Eu acabei pulando o Wii U. Mas eu sempre quis ter o Wii U, cara. Tipo assim, só que eu tentei comprar depois e eles jogaram o preço lá em cima. Infelizmente, né, os caras vendem absurdamente caro. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu com certeza teria o Wii U. E do Wii, cara, na verdade o meu Wii, ele também veio desbloqueado. E o único jogo original ali que eu tenho mesmo dele é o próprio Wii Sports e o Mario Kart ali. Né? Porque infelizmente, justamente quando eu peguei ele, estavam parando de vender os jogos nas lojas americanas ali por um preço bem pechincha, né? Porque venderam já vários jogos de Wii bem baratinho. E eu infelizmente não peguei essa época. Aí eu acabei ficando com o Wii desbloqueado. E cara, eu queria muito ter os jogos, né? Porque eu gosto de ter coisa original, eu gosto de colecionar. Hoje em dia é o Switch mesmo. O Switch aqui tem uma porrada de jogo aqui na coleção. E o Wii eu não tive essa oportunidade. Mas se eu tivesse um dia a oportunidade lá no Japão, na lojinha de usados, que lá é mais barato, porque aqui no Brasil, infelizmente, tudo é muito caro, né? Mas eu faria... Nossa. O arrasta ali fácil. Esse é o preço de um café, né, cara? Com certeza, né? Pô, daria pra fazer muita coisa, cara. Colecionar muito jogo. Mas aqui, voltando agora aos jogos, comentar um pouco mais aprofundado dos jogos, vamos começar com um grande destaque, inclusive ganhou uma versão pra Switch, né, cara, que é o Super Mario Galaxy, né? Tanto um quanto o 2. Eu não sei se você se você gosta mais do 2 ou do 1. Eu já gosto mais do 2 na questão de ter o Yoshi, você poder jogar com o Luigi e algumas outras questões. Mas o 1 também marcou demais, cara. Pra mim foi aquele impacto, aquela experiência, ver o Mario no espaço. E é um jogo que, cara, pra mim é um dos meus favoritos ali do Wii, né? Inclusive eu queria ter comprado os 2 Mario Galaxy, né, original. Pra compensar, eu comprei pelo menos aquela trilogia lá especial, né, do 3D All Stars do Switch. Pra pelo menos ter o Mario Galaxy ali de forma original. Mas comenta aí, cara, o que tu acha desses jogos aí, tua experiência, enfim. E como é que foi pra você jogar pela primeira vez esse Mario, né? Eu acho que como você falou que tava afastado ali da Nintendo, né, ter experiência deve ter sido interessante. Não, são jogos sensacionais, né, os Mario Galaxy. Então os dois são muito bons, né, cara. O 2 ele abre mais um leque de coisas ali, igual você falou, né, joga com Yoshi e tal. Mas são 2 grandes jogaços, né, então... Eu acho que foi um salto enorme, né? Eu lembro que na época eu não consegui jogar o Sunshine, eu joguei... eu lembro que cheguei a jogar uma vez, né? Na loja de games, que o termo, você deve lembrar disso, o termo não era Lan House ainda. Que era... não existia o termo Lan House ainda. Era aquela lojinha, uma loja do Joãozinho, né? Que era uma lojinha com videogame e fliperama, né? Então não tinha esse termo. Exatamente. Lan House, né? Então... Sim. Eu cheguei a jogar o GameCube uma vez, uma lojinha assim, uma praia, só que não foi ali, pronto. E o 64 também eu não tive, eu joguei só na casa de vizinho tal, e tive pouco contato na época, né, com o Mario 64. E o Mario Sunshine eu não joguei na época, no GameCube, né. Então, mas depois a gente jogando, né, com o tempo, hoje eu também tenho o 3D All Stars do Switch, né, mas você vê um salto muito enorme, né, cara. A gente sabe que o 64, né, o Mario 64, assim como o Zelda Ocarina, né, foram o divisor de águas aí nos games, né, são um norte que os caras usam, né, até hoje para seguir os jogos em 3D, né. Referência, né, sim. Zelda ali com aquela mira Z, né, referência, cara. Parque Flecha, o Mario com aquela dinâmica de 3D, então é uma referência, né. Mas o tempo vai passando e eles mesmos vão se aperfeiçoando, né? O Sunshine, ele meio que ele tentou se aperfeiçoar do 64. Tem muita gente que fala mal do Sunshine, né, cara? Porque é muito difícil e tal. Mas eu gosto do Sunshine ainda, né, cara? Ele tem suas limitações, tem, né? Sim, mas sim. Eu gosto de comparar, tipo, o Mario Bros 2 do normal, né? O Mario Bros 2 The Lost Levels, né? Então, é verdade. Ele pega uma vibe hardcore, né? Ele tem várias limitações ali, mas ele ainda tem uma evoluçãozinha ali, principalmente na mecânica, na exploração do Mario em si, né? Ele tá mais o Mario... Ele tá mais próximo do Mario moderno do que o do 64, digamos assim. Vamos ser sinceros. Sim, isso é verdade. O Mario do 64 ele ainda tem aquela movimentação 3D classicona, né? Igual vamos jogar pra Resident Evil, tá? Movimentação tanque. Dá um efeito comparativo bem tosco, né? Sim. Então.
Então o Sunshine ele tentou evoluir. Mas o Galaxy não, o Galaxy foi... Eles foram uns 3 saltos acima, né, cara? Eles foram adiante. Então ele foi um marco ali sensacional, foi um boom ali na época, né? E até hoje você joga, né? Depois chegou o Odyssey, né? Claro, o Odyssey aí também expandiu aí o leque de explorações, né? Teve o 3D World antes, né? Mas enfim, o Galaxy é um jogaço, né, cara? Então é um jogo obrigatório pra quem tem o Nintendo Wii, né? Pra jogar, né? Os Galaxy, né? Os Zeldas, Xenoblade, que é a franquia que eu mais amo nos games, né? Começou ali, né? No Wii, né? Então, Sim. É sensacional. Com certeza. O Mario Galaxy, o legal dele é, tipo, eu cheguei a jogar o Mario 64, né? Porque eu cheguei a ter um Nintendo 64. Foi junto com o PS1, porque na verdade foi assim, o PS1 era do meu irmão, né? E o Nintendo 64 eu ganhei de presente, né? Um amigo dele tava vendendo, segunda mão, e fez um preço bacana lá. Aí já veio com o Mario 64. Só que eu não tive muitos jogos, porque os jogos do 64 eram muito caros. E aí eu chegava a alugar. Era legal que tinha as locadoras, né? Então você podia alugar o jogo, ficava ali o fim de semana e tal. Devolvia na segunda-feira. Só que era pouco tempo pra jogar, porque tinha jogo que você tinha que explorar muito, tipo Zelda. Zelda não dá pra você finalizar em um fim de semana, sabe? Era muito complicado. Então, né, eu cheguei a jogar o Mega Man 64, que depois eu descobri que é uma versão do Mega Man Legends, né? Que eu achei legal aquele Mega Man, acho que muita gente não gosta dele. Tem aquela certa... não posso dizer, certo receio do jogo, que é um Mega Man que difere, né, mais RPG. E eu gostei de jogar ele no 64, acho que assim, pra mim marcou bastante. E, né, eu sei que o tema do podcast é o Wii, mas é só pra complementar aqui o assunto. Mas é interessante, quando eu joguei o Mario 64, quando eu fui ver pro Mario Galaxy, teve todo esse salto. Você percebe a diferença ali. É claro que eu pulei o Sunshine, né, justamente porque eu não tive a oportunidade de jogar. Mas recentemente, na coletânea que a gente tava comentando, eu pude ver o Sunshine, mas eu pude gostar muito mais do Galaxy ainda assim. O Sunshine, se eu comparar o Sunshine com o Galaxy, eu já falei, o Sunshine, ele tá ali. ele é um Mario legal, mas ainda assim eu prefiro o 64 do que o Sunshine, sabe? Tipo, eu tenho esse sentimento, né? Não sei se você também sente isso. Mas aí tu falou dos Zeldas também, né, cara? Que a gente teve o Twilight Princess e o Skyward Sword, né? Que também veio pro Switch, né? E te falar a verdade, cara, eu só zerei o Skyward Sword com guia. Eu estava jogando o Twilight Princess até meu Wii dar problema. Ele tá ali atrás, inclusive. Infelizmente, não pude jogar, não pude zerar. Mas o Skyward Sword eu zerei. Mas eu tenho vontade de zerar o Twilight Princess e tô torcendo pra Nintendo trazer pro Switch. Pro Switch ou pro Switch 2, né? O Twilight Princess. Pra gente poder jogar. E também aquele do... como é que é o nome daquele do GameCube, cara? Me fugiu a memória agora. É o Zelda Wind Waker, né? Wind Waker. Isso. Ele vai trazendo online, né? No Switch 2. Isso, é verdade. No GameCube do Switch 2, exatamente. Então... agora, mas a coletânea seria legal, né? Vir pro Switch 1 também. Pode falar. O Twilight Princess, ele deve vir no online também, cara. Com certeza. Porque ele saiu também no GameCube, né? Ele saiu... verdade. Né? Ele saiu pro GameCube e pro Wii. E pro Wii, é verdade. Inclusive eu gostei dele, só que eu tenho muita dificuldade com os Zeldas antigos. Inclusive até o Ocarina só fui zerar recentemente, né? De verdade, no Switch, né? No online do Switch do Nintendo 64. Porque eu sou muito lerdo, cara, pra jogo assim. Eu sei que tem que pensar muito e às vezes o jogo é tão... cara, é surreal, é tão avançado à frente do seu tempo que eu não conseguia entender que o jogo já tinha uma estrutura daquela. E por isso, muitas vezes, uma coisa simples que eu poderia fazer, eu falava, não, isso é muito avançado pra época, porque esse jogo não deve ter isso não. Aí eu ia lá, vi o detonado e o jogo tinha aquela função que eu achava que era muito à frente do tempo. Pra você ver quanto esses jogos são à frente do tempo. E quanto são incríveis, né? Na jogabilidade e tudo. E a mesma coisa aí com os próprios Zeldas aí, né? O Zelda Skyward Sword. E é ela mostrando, né, cara? E é ela mostrando, você falando dos jogos à frente do tempo, né? É a Nintendo mostrando desde sempre nos portáteis, né? Porque ela nunca priorizou hardware, poder bruto nos portáteis. Ela nunca, né? Sempre
sempre tinha alguma coisa killer ali, né? Nos anos 90 o Game Boy era o Game Gear ali da Sega, né? Que era um parrudão, não chegou nem um terço de Game Boy, né? Então o DS aí também. Verdade. Destroçando todo mundo pela frente. E depois os consoles de mesa, ela implantou a Oceano Azul, né? A dinâmica de venda ali, que tem esse termo, Oceano Azul, né? De fazer seu mercado em um ambiente, né, no oceano, que não tenha concorrência, entre aspas. É basicamente isso, né? Falando de forma simplista. Então ela mostrando aí que não precisava do poder bruto para fazer jogos bons, né, cara? Então é engraçado que hoje ela, com Switch 2, ela mostrou mais poder, né, de fato, de DLSS e tal. Mas mesmo assim tem gente ainda que reclama, né? Mas, cara, sempre isso é uma coisa. Reclamões, né? Sempre. Cara, o pior é que a maioria que reclama, eu fico pensando assim, que nem é a pessoa que consome na maioria das vezes, cara. É a pessoa que nem sequer gosta de Nintendo, mas tá lá pra reclamar. Grande parte é assim, infelizmente. É igual o Wii, muitas pessoas falam mal do Wii, mas não era o consumidor, tipo, não jogou, não testou. Muitas pessoas tinham esse preconceito sobre o Wii, ao testar o console e falou, nossa, esse console é incrível. É igual, eu vou dar um exemplo aqui, na rede social lá no Threads, né? Eu postei, um rapaz eu tava falando do Switch, aí um rapaz veio me questionar qual seria a versão melhor pra ele pegar, aquele que ele pegar pros filhos dele e tal. E ele tinha, acho que um PS5 também, se eu não tô enganado. Ele veio falar pra mim, cara, comprei o Switch recentemente e que console fantástico. Ele tem no PS5. Ele falou, esse console massacrou o PS5 e o Xbox, cara, a concorrência. A Nintendo mandou bem demais com o Switch. E você vê, limitado. É a mesma coisa do Wii, cara. Na época o Wii foi criticado, foi massacrado ali. Mas ele conseguiu trazer aquilo que a Nintendo sempre traz. Que é focar na inovação, na gameplay, na diversão. E você sentir mesmo o jogo. Você tá jogando um jogo e tá te passando aquela imersão, aquela nostalgia, aquela alegria. Ao mesmo tempo, uma total novidade pra você. Igual o próprio Zelda, citando o Zelda, né, de novo Skyward Sword, que eu lembro que pra voar lá com as aves, né, você tinha que meio que... Esqueci o nome do pássaro lá. Você tinha que mexer o emote, assim. O Twilight Princess, né, que adaptaram a mecânica, né, porque no GameCube não tinha o emote, obviamente. Mas no Wii você meio que usava a espada, né, sacudindo o Wii. Isso é muito legal, cara. Então, assim, esses conceitos que o Wii trouxe, né, que era diferenciado. E muitas pessoas criticavam, mas era justamente o charme do console, né? Finalizando esse tema de jogos aí, foi ali que eu conheci, né, a franquia Xenoblade, que é ali que ela começou, né? Depois de uma galera gringa, né? Estavam pedindo pra Nintendo América localizar o jogo e tal. Eles fizeram até o Operation Rainfall, né? E foi o Pandora's Tower e o The Last History, né? É engraçado que o Pandora's Tower e The Last History até hoje eu não joguei, né? Até hoje. Né? Mas enfim, Xenoblade, eu fui, joguei ele ali no Wii, no meu primeiro Wii que eu tive, e eu lembro até hoje, zerando a televisãozinha de tubo minha, né? De 14 polegadas na época que tinha. Foi muito demais. Foi aquela toda história aí, é um jogo grande, né? É um RPG, os RPGs ali, JRPG em si é grande. E a franquia Xenoblade também, a média pra você zerar ali, se você focar só a main quest, vai dar o quê? Vai dar uma 40 e pouco horas, 50, né? Digamos assim. Mas aí eu tava fazendo tudo, né? Tava ali abocanhando o jogo e foi sensacional, cara. Então, eu joguei depois de novo, né? Versão Definitive Edition no Switch, né? Isso. O Xenoblade é interessante que é uma franquia que antigamente, né, nasceu ali pelo Wii. Tem até um port, né, pro 3DS. Eu cheguei a ver esse port também. Eu cheguei a jogar. Assim, eu sou péssimo com RPG, né? Mas eu gosto muito do RPG, proposta e tal. 3DS. Isso, no Nintendo 3DS, né, que ele veio. E o Xenoblade, ele... É interessante o quanto hoje em dia ele tá se popularizando bastante, né? Que antes era uma franquia que tava ali no Wii. E muita gente, assim... É claro, você falou uma coisa que é bem verdade.
ele popularizou muito nos Estados Unidos, tanto que fizeram campanha pra traduzir e tal. Então, sim, o jogo tava crescendo, tava ganhando grandes proporções. Hoje em dia ele tá ainda maior. Eu acho que vai chegar num ponto onde, quem sabe, futuramente a gente possa até ver Xenoblade sendo traduzido aí pra português, né, no Brasil. Eu acredito, não sei se vai acontecer tão rápido, mas eu acho possível. E é legal ver que o Wii, né, justamente esse console que todos julgavam, né, nasceu uma grande franquia aí, que foi o Xenoblade Chronicles, né, cara. E isso mostra também que pra aquela galera que tanto fala, mas Nintendo é só Donkey Kong, é só Metroid, é só isso. Tá aí, é prova que não é só Donkey Kong, Mario, Zelda e Metroid. Tem muito mais coisas dentro da Nintendo ali interessantes, né. Sim, com certeza, né. O Xenoblade se popularizando cada vez mais a franquia, depois ela concorreu ao GOT, né, com 3, né, ainda mais isso, né, divulgou. E teve um remaster aí também em HD, né, do X, né, que é a versão do Wii U. E tô ansioso aí pro próximo, né, inédito que vir, né, provavelmente vai ser o 4 e creio eu vai ser ano que vem, né, o anúncio, né, mas enfim. Sobre o 1, né, é isso mesmo que você falou, né, cara, é incrível, né, como um console fraco, né, pôde ter um jogo tão ambicioso como é o Xenoblade 1, cara. Você vê ali, o mundo todo acontece sobre dois titãs, né, você vive em dois titãs. Você tem uma história tão profunda, tão filosófica, assim, como toda a franquia assim, toda filosófica, referência bíblica e tal. É um jogo é uma franquia muito ambiciosa. E o Xenoblade 1 ali no Wii, cara, ele foi eu lembro que eu conheço um amigo meu, né, ele é mais aí do lado verde, né, pelo menos até hoje, né, do lado verde. E sim. Eu lembro que não tem, deve ter nem 2 anos, e ele pegou um Wii também, e aí tá, eu peguei aqui, vou deixar aqui com o filho, ele foi jogando também aos poucos, e ele começou a jogar o Xenoblade, né, a versão do Wii, e ele falou que, pô, eu não imaginava, né, você não podia imaginar que na época, né, o Wii poderia receber um jogo assim tão ambicioso, assim, mano, não tem gráfico HD, não, isso aí é sempre aquela conversinha da época, né? Não tem gráfico HD, né? Mas o que ele tá propondo pra entregar é sensacional, cara. É claro que teve versão Definitive Edition em HD no Switch, depois tá lindão, tá. Mas, mesmo se o cara tem só o Wii dele pra jogar e conseguir jogar o Xenoblade 1, ele vai pegar uma experiência sensacional, uma experiência de cinema ali, de história. O Xenoblade Chronicles 1 aí. Certeza. E igual você falou, é impressionante para um console com as limitações do Wii receber um jogo tão grandioso, né? Mundo aberto e tudo. Isso já mostra que não depende de um console parrudo para você fazer uma grande experiência. Você só tem que ter bons desenvolvedores que sejam criativos e saibam elaborar com o que eles têm ali em mãos. O Switch é outra prova disso, né, inclusive. Aí eu fico imaginando, o Switch 2 tá seguindo um caminho meio parecido com o GameCube. A gente vai fazer um podcast sobre o Switch 2 também. Mas tá seguindo ali o caminho que o GameCube tá trilhando, mais ou menos em questão de poder. Então imagina só o que pode vir aí, né? Até do próprio Xenoblade mesmo, Xenoblade 4. Mas a gente deixa isso pra um papo pra um outro momento aí, né? Quem sabe? Agora, uma coisa interessante do Wii, né, o Night Prophet. Seguinte, os primeiros modelos do Wii tiveram retrocompatibilidade com o GameCube, né, nativa. Só que depois a Nintendo meio que tirou isso, tanto que tinha até as entradas pro controle do GameCube. Eu não cheguei a pegar essa versão, eu até lembro que eu quase estraguei meu Wii, que eu achei que o meu tinha, né? Aí eu tentei abrir pra tirar pro controle, né, e testar. E infelizmente ele não era retrocompatível. Mas tiveram essas versões aí, é uma pena que ela resolveu meio que tirar essa... Eu acho que ela meio que tirou pra baratear os custos, né? Vamos colocar assim. O console ficar mais barato e tal. Mas era legal ver que ela tinha essa retrocompatibilidade do início, né? Sim, eu acho que o que não veio era aquele Wii Mini, não? E o resto, o Wii normal, acho que todos vinham, não? Ou eu tô enganado? Não lembro. O meu tem, né? Tem ali guardado no guarda-roupa, né? Sim. Se eu tirar agora pra mostrar. Mas pra mostrar, né? É mais fácil. Depois eu vou ali e pego o jogo aí pra mostrar os jogos do Wii.
Beleza. Mas ele é na lateral, né? Você encaixa ali o controle do GameCube na lateral, né? E tinha também um encaixe pra você colocar o memory card do GameCube nele, né? Então, o meu eu consigo jogar. Se eu tivesse o jogo do GameCube aqui, o controle e o memory card, eu conseguiria jogar, né? Seria normal, né? Sim. Tinha essa retro, sim. Sim. O meu, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Mas esses modelos... O meu é até aquele modelo ali, o convencional, né? Infelizmente, ele não tem. Eu até pesquisei na época e falaram, tem alguns modelos do Wii sem ser o Mini, né? Que ele realmente não tem retrocompatibilidade. Eu fiquei até um pouco triste, porque eu falei, pô... Mas na época é o que tinha, né? Porque eu consegui achar. Foi difícil achar, porque o Wii U já tava em venda na época que eu ganhei o Wii. Então, quando eu só achei esse daí, praticamente, uma loja, né? Que eu acabei encontrando ali e tal. Mas agora falando um pouco do Wii, né? Deixa eu compartilhar aqui na tela aqui pra galera ver os modelos, né? Porque você falou do Mini, inclusive. Eu acho que ele foi o último modelo que saiu, né? Esses dois modelos aí, né? O branco e o preto, né? O meu é o preto. O seu é qual? É o branco ou é o preto? Também. É o branco, né? O meu primeiro foi o preto e agora o que eu tenho agora é o branco. Caraca, fez a troca, né? Basicamente. E nós tivemos também o Mini, né? Bem diferente mesmo, bem mais compacto, né? Podemos assim dizer. E ele é vermelhinho, né? Eu achava ele bonitinho, cara. Né? Vem pra baratear mesmo. Exatamente, pra ter aquele corte de custo. Eu acho ele bonitinho, cara. Qual era a limitação dele mesmo? Eu lembro que ele tinha uma limitação por ser assim, o Mini dele, por conta ele não tinha algo ali que tinha no normal. Não lembro agora o que era. Ah, sim. Peguei aqui a limitação dele era que ele não tinha conexão à internet. Ele não tinha Wi-Fi nem porta internet, ou seja, não dava para acessar a loja virtual do Wii, o eShop Channel, né? No caso, e não tinha retrocompatibilidade com o GameCube, né? Suporte a mídia limitado, e Mini só rodava jogos físicos de Wii, sem compatibilidade com jogos por download, né? Enfim, basicamente ele era bem mais capadinho, ele era mais aquele modelo para quem, né? Gostaria de experimentar mesmo e, enfim, queria conhecer mais, né? Mas ele é legal até, apesar de ter suas limitações. Pra quem tivesse muito jogo físico, eu acho que seria uma boa. E o legal também do Wii, Nerd Profeta, me lembrou muito Switch, é que teve vários emotes diferenciados, né? Tinha do Luigi, do Mario, da Peach. Eu sempre quis comprar esses diferenciados, né? Nunca consegui, cara. Era legal pra caramba. Igual o Switch com os Joy-Cons, né? Que também teve vários modelos diferentes aí. Mas é isso aí. Você quer mostrar um pouco da tua coleção aí? Né? Você lembra daquelas edições de cores do 64? Ah, o 64. O 64 também tinha. A Nintendo sempre foi especialista, né? Em fazer isso também. Você chegou a ter algum Joy-Con diferente? Ou Joy-Con não é? Não. O meu Joy-Con sempre foi o preto. Emote. Eu lembro que tinha o meu primeiro Wii, né? Sempre foi o Joy-Con preto, né? O Joy-Con, o Remote. A gente confunde por causa do Switch. E o de atual aqui também é branco, né? Então não tem nada diferenciado, não. Entendi. Deixa eu pegar aqui os jogos, então. Pera aí. Eu também não tenho muito jogo, cara. Só tenho 2. Pois é. Tem esse aqui, né? É o Twilight Princess, né? Do Wii. A versão Nintendo Selects, né? Que vem com aquela capinha. Saudade de Nintendo Selects. Era bom. Mais barato também. Aí vem a última época aí da Nintendo aí. Eu acho que foi a última época dos games como um todo, né? Que vinha manualzinho. Lembra dos manuais? Lembro, cara. Nossa, saudade dos manuais. Hoje em dia, manual só se for edição de colecionador, né? É complicado. Infelizmente. Né? Manualzinho. Infelizmente. Pô, legal demais, cara. E é massa que tu vê todos os detalhes ali, né? Tem até algumas dicas do jogo e tal. Falar de Prince. Eu tenho esse aqui, o Tales of Symphonia, Dawn of the New World, né? Continuação do Tales of Symphonia. Caramba. Eu nem zerei ainda, cara. Tem que instalar meu Wii pra zerar ele. Boa. Tenho um desse jogo, né? Tales of Symphonia só. Do Switch, né? A versão remasterizada dele, que a Bandai remasterizou. Eu joguei até, inclusive. Um jogo muito bom, né? O remaster foi um remasterzinho bem simplesinho da Bandai Namco, né?
Mas Sim, o jogo em si sim. é bom, jogaço, né? É esse 2 aqui, eu tenho que voltar pra zerar, cara. Voltar pra zerar. E esse aqui também é um jogaço bem controverso, que a galera tem uns que amam, outros odeiam, né? Eu gostei Mas quando eu joguei, cara. eu Gostei, curti pena que eu não zerei. né? Zerei ele Muito já legal. 2 vezes, né? Zerei já 2 vezes. Oh. Show de bola. Olha esse manual aqui também, sinistríssimo, né? Pô, legal demais, cara. Época rica de games. Ó, o Wii foi uma época aí final aí dos manuais dos games, infelizmente. Pô, Foi cara. só esses 3, eu pensei nem que tinha falo. mais, né? Não, tem mais de Wii U ali, acho que 4. DS, Tranquilo. 3DS, tem uma pancada ali de jogo. Mas enfim. Eu tenho só aquele do Mario Kart Wii mesmo, que tá ali. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Da Mario Kart Wii. Aham. Pois é, eu só tenho ele e o Wii Sports, né? O Wii Sports e o Wii Resorts. Mas esse aqui foi... Na verdade, minha tia tinha ido viajar pra um outro país, aí eu pedi pra ela trazer um jogo de Wii, né? Aí eu botei lá alguns que eu queria muito, aí ela achou o Mario Kart ali, que tava mais em conta, né? Ela trouxe ele pra mim de presente. A época dos manuais era muito legal, cara. Pena que hoje em dia os jogos estão ficando caros e estão tirando coisa, né? Basicamente, infelizmente. Tem jogo até que não vem completo no cartão, né? Por exemplo, eu comprei Metal Gear Collection, mas é competência da Konami mesmo. Que o jogo nem sequer vem lá. Você tem que fazer o download e o cartão é só pra reconhecer, basicamente. Infelizmente, acontece muito isso. Agora, voltando ao Wii, cara, uma coisa que eu queria falar que eu acho muito legal do Wii é que ele trouxe pessoas que não eram acostumadas a jogar videogame, né? Por exemplo, pessoas idosas ali, inclusive em muitos lugares ali de pessoas que têm algum tipo de problema, de idosos, pessoas até com deficiências e tudo mais. O Wii foi muito utilizado para ajudar essas pessoas, isso é muito legal, trouxe muita felicidade e muita alegria para essas pessoas. Isso é tão legal, cara, ver um console que não é só uma diversão, mas proporciona trazer bons sentimentos pra todo mundo. Não é só focado só nos caras que jogam videogame, mas pra geral, né? Teve pessoas que não jogavam videogame, mas gostavam do Wii. Até minha mãe que não gosta de videogame já via eu jogando Wii e tinha interesse em jogar. Então, o Wii ele quebrou muito essas barreiras, né? Sim. Eu acho que essa é a essência do videogame, né, cara? Que muitas vezes a gente mesmo, né? A galera em si como um todo, né? Acaba esquecendo, né? Então, a Nintendo tá aí sempre pra lembrar a gente, né? Mais do que nunca, né? De que a essência do videogame é jogar, né? Jogar, se divertir ali, né? Fazer você se sentir bem jogando, né? Essa é a essência do videogame, a essência desse hobby, né? Mas muitas vezes isso acaba sendo esquecido, né? Por conta da que a gente falou, né? Dos caras que estão ali só pra criticar, reclamar, né? E arrumar treta, né? Isso sempre teve, né? Desde quando éramos crianças, né? Só que naquela época não tinha internet, então era nas lojinhas de games ali. E depois aí com a internet aí deu mais voz aí pra esses reclamões aí, esses haters. O cara, ao invés de jogar e se divertir ou aproveitar, né? Tá lá reclamando. Enfim, né? Fazer o quê, né? Infelizmente, isso acontece. O cara quer bastante. ficar contando pixel na tela, né? Exatamente. Pois é, cara, o lance é o seguinte, o Wii, ele proporcionou uma mudança no cenário ali. Eu sei que muitos jogos ficaram de fora, né, tipo, jogos que chegaram no PlayStation, no Xbox. Quem tinha só o Wii não conseguiu aproveitar muito esses jogos. Mas ainda assim, tudo que ele trouxe já foi o suficiente para suprir. Quem tinha o Wii já estava suprido demais, principalmente por parte da Nintendo. Algumas thirds trouxeram bastante jogos. Então tivemos muita coisa boa no Wii. No fim das contas, o Wii é um console que ficou ali. Pelo menos pra mim, cara, ele marcou muito, ficou ali no coração, cara. Eu gosto muito do Wii. Pra mim foi uma grande experiência e pra considerações finais, podemos assim dizer, ele é um dos meus consoles favoritos, sem dúvida. E marcou demais, cara. Pra mim, ele mostrou que com algo um pouco mais limitado dá pra trazer grandes jogos e grandes experiências. Principalmente o Xenoblade que você citou. Claro que a gente tem vários, né, outros jogos aí, o próprio Metroid. Tem alguns jogos como o eSports, que também foi bem divertido, bem diferenciado, né?
Deixa suas considerações finais aí, cara, pra gente tá finalizando aqui também. Eu acho que é isso mesmo que você comentou, né, cara? O Wii foi um de console aí, não só para o retorno de muitas pessoas aos games, né, igual com você, comigo também, experiências parecidas, né? Mas também, acho que da própria Nintendo mostrando aqui, ó, estamos aqui ainda, né? Embora ela sempre esteve ali no ramo dos portáteis, sempre esteve muito bem, né? Obrigado, né? Que às vezes as pessoas falam assim, às vezes por falta de conhecimento ou esquecendo, enfim. Ah, não, porque o Nintendo 64 e o GameCube venderam menos, né? Porque o PS1 e o PS2 venderam muito mais, isso foi fato. Mas ela tava ali com os portáteis dela também vendendo muito, né? O Game Boy ali, Game Boy Color, Game Boy Advance. Então, ela nunca passou, assim, perrengues, digamos assim, com os portáteis, né? Com certeza. Ela vendeu sempre bem ela teve menos por cima, né? bem menos do que o esperado, né? Ela vendeu bem menos do que o esperado com o 64 e o GameCube, sim, mas acho que... Mas tava ali ainda de boa. Mas com o Wii, ela voltou mesmo, de fato, com uma revolução, né? Foi a questão dos movimentos, que foi implantado aí depois pela concorrência, né? A gente sabe disso. E mesmo depois, né? Com o fracasso dela com o Wii U, ela tava ali também com o 3DS, depois ali o nascimento do Switch, né? Uma outra história, né? Mas eu acho que foi um marco ali pra Nintendo também, pra tipo, ó, vamos tomar essa reta aqui e vamos seguir esse caminho, né? Aqui a gente não vai errar, né? Com esse console, né? Que seria o Wii. E foi de fato, né? Foi a dobradinha da Nintendo naquela geração. Foi os dois consoles mais vendidos da geração, o Nintendo Wii e o Nintendo DS. O DS ele liderando, né, com 154 milhões e o Wii com 101 e uns quebrados milhões. Foi a dobradinha dela. Tipo, na Fórmula 1 era tipo aquela corrida ali, né, digamos assim, do Schumacher e o Barrichello ali, os dois, né, na frente. Então ela terminou ali com os dois consoles mais vendidos ali daquela geração ali. Sensacional. Com certeza. E tu levantou um ponto importante mesmo. Embora muitas vezes no console de mesa ela tivesse ido mal, os portáteis ela tava sempre bem, né? O próprio 3DS ajudou muito nesse sentido. Você vê, a Capcom trouxe um Resident Evil que na época foi exclusivo do 3DS, né? Que foi o Revelations, que acabou se tornando ali 2 jogos, né? E quase viraram 3, né? Segundo rumores, né? Indico. Então foi realmente revolucionário. E bom, primeiramente eu queria agradecer demais ao Nerd Profeta por ter participado, cara, por ter me ajudado aí, inclusive inaugurado aí os podcasts, né, no meu canal. E, cara, considerações aí, agradecer demais pela sua presença, por você estar aqui gravando comigo. E deixa aí suas redes sociais aí, fala pra galera aí o conteúdo que você faz, enfim, você pode ficar à vontade, o espaço é seu, cara. Obrigado, né, pelo convite, né. Precisar, só chamar de novo, a gente alinha a data ali, às vezes a gente tem um compromisso e tal, mas aí a gente alinha direitinho uma data bacana e vem sim participar, né? É bom, a gente tá sempre participando com a galera que curte Nintendo também, igual a gente, né? Com gente que curte, né? E joga mesmo, né? De fato, né? Digamos assim, né? Certeza. Porque hoje é complicado, né? Você achar os caras que curtem de fato Nintendo, que jogam ali, né? Muitos eles vão na onda, né? Enfim. Então. Mas eu tô aqui no YouTube, né? O Nerd Profeta, o canal, né? Eu tô focando bastante no YouTube. Tem conta na Twitch ainda, mas eu tô bastante tempo que eu não faço nada lá, né? Eu tô bem focado aqui no YouTube, né? Fazendo vídeo, né? Eventualmente fazendo live, né? Fazendo live não é todo sábado, né? Eventualmente alguns sábados, eu aviso antes nas redes sociais, né? Mas eu tô fazendo mais aos sábados de tarde, né? 2 da tarde, 3 por aí, né? Geralmente no sábado à tarde eu tô ali no canal do Nerdice Sem Limite, que é um amigo, eu sinto ele participando como um co-host dele, né? E minhas redes sociais, de fato, bem, eu tô no Instagram, né, @nerdprofeta, eu posto lá as coisas aí todo dia, praticamente stories, né, e posts ali. E tô no Threads também, né, que é entre aspas, né, o Twitter ali do Instagram. Tô ali como @nerdprofeta também, as duas redes sociais que eu tô
por enquanto, são só elas, né? Eu estava em outras também há um tempo atrás, mas aí eu saí, eu tô só nessas duas. Então eu tô ali postando constantemente. E é isso, né? Então a gente tá sempre falando do mundo nerd, né? De games, especificamente a Nintendo, né? Que é a plataforma que eu mais jogo, né? Eu jogo alguma coisa no PC também, mas é bem menos. Né? Mundo nerd em si, né? Curto quadrinhos, mangá, né? Falamos mangá sinistro também, né? Marvel, curto Marvel também, né? E é isso. E também tem o meu lado aí, o lado profeta, nerd profeta, né? Que é mais, eu faço sempre um conteúdo, né? Eventualmente, né? Não é sempre. Falando de alguma coisa do mundo nerd, né? Fazendo um comparativo com a Bíblia, com teologia, com a fé cristã, né? Eu faço um comparativo e tal. No canal mesmo tem alguns vídeos que eu faço uns paralelos sobre isso, né? Já fiz sobre Zelda, né? Skyward Sword especificamente. Fiz sobre Frieren, né? O anime, né? Então a gente faz uns paralelos e fica um conteúdo bacana. Mas é isso aí, essencialmente é isso aí. Tem uns projetos a mais novos aí que eu tô pra lançar também, né? Não vou citar agora, mas tá quase no forno. Tá quase no forno saindo. Então quem me seguir aí vai ficar ligado. Aí sim. Então já vai, aproveita aí, galera. Segue ele aí nas redes sociais, acompanha no YouTube também, Nerd Profeta. Já conheci ele de muito tempo. Cara, gente boa pra caramba. Nos conhecemos aí. Inclusive ele me convidou, né, pra um podcast há muito tempo atrás que ele fez. E, cara, fiquei muito feliz ali de você ter me convidado. E feliz de ter te conhecido também pra você estar participando aí também. E como você disse, nós gostamos de jogar videogame e principalmente Nintendo, né? Eu também jogo um pouco no PC, mas é igual você falou, eu prefiro estar jogando ali no Switch. Geralmente eu tô jogando mais lá do que no PC também. E o Switch 2 também empolgado. Cara, mal posso esperar aí pra pôr as mãos dele, né? Eu acho que você também, né? Com certeza. Mas é isso aí, galera. Sim, com certeza. Eu pretendo comprar no Day One. Boa. Eu, quando der, vou estar pegando, mas eu tenho pretensão de até o fim do ano aí, quem sabe, tá adquirindo aí. Mas é isso, galera. Obrigado a todos aí que ouviram o podcast. Obrigado. E primeiro podcast, né, do Universo Big Game aqui, o BNcast. Teremos mais temas aí. Agradeço a todos. Valeu, Nerd Profeta. Obrigado, galera. E até o próximo podcast. Tamo junto.